Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, o Cântico de Ana. Lemos agora há pouco que Maria bem conhecia o Cântico de Ana, como boa judia que era, e nós também precisamos nos abastecer desta provisão tão adequada e santa e poderosa para a nossa nutrição espiritual. Mais uma vez queremos agradecer a todos que nos visitam nesta noite, dizendo que vocês são igualmente importantes e a casa é do nosso Pai. Primeiro livro do profeta Samuel. Diz assim os primeiros versos: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma chamava Graça e a outra Pérola, Ana e Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado infértil. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado o ventre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Ana, seu marido, lhe disse, então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou o sacerdote Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve como embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vício, aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu estou bêbada de tristeza, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nenhum vinho, nem bebida forte,
porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por leviana, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi pelo caminho e comeu, e o semblante dela já não era triste. Vamos orar. Senhor, eis-nos aqui, Pai, num lugar seguro, onde podemos nos derramar diante de Ti. Tu sondas os nossos corações e nos conheces. Tu sabes exatamente do que precisamos para cobrir os nossos receios, amainar a nossa ansiedade, apaziguar as nossas inquietações. Cada um de nós traz nomes para suas demandas, e o que temos para te oferecer é isso, nossas lágrimas. Mas nós sabemos o que tu podes, não só porque lemos e ouvimos falar, mas porque temos provado e visto que o Senhor é bom. Esta noite fala conosco, mais uma vez, como tu tens falado até aqui, porém de maneira intensa na tua palavra, para o louvor de tua glória somente. Amém. Que passagem bíblica tão emocionante em lê-la, né, queridos? Pensemos aqui o drama desta mulher. E agora nós estamos lendo a gota d'água da história, porque era recorrente. Possivelmente Ana era a primeira mulher de Eucana. Ela é elencada, encabeçando a lista destas duas companheiras, e sendo ela a primeira citada, indica que ela era a primeira mulher dele. Ele a amava profundamente. Ele chegou a se culpar, de certa maneira, por ela não ter a felicidade que ela gostaria. Ele chega a dizer para ela: meu bem, será que eu não consigo te fazer feliz? Será que eu não sou alguém que consegue te completar? Você vale muito para mim, meu amor. Não te sou eu melhor do que 10 filhos. Que homem é este, hein? Um filho traz uma alegria indizível ao coração de uma mãe, e ele está dizendo: eu tenho te protegido, eu tenho feito tudo por você, meu bem, mas a sua tristeza não se aparta, ela não vai de seu rosto. E isto ficava mais agudo nas épocas das festas religiosas, porque nos dias comuns ela podia ficar longe da Penina e a Penina longe dela, mas agora nessas caravanas elas tinham que conviver, e Penina muito enciumada. Você quase pode ver Penina irritando ela, incitando os meninos a conversar sobre isso. Você quase pode ver os filhinhos da Penina dizendo assim: ô mamãe, por que Ana não tem filho? Ela não quer dar um filho para o papai, não? E a Penina falou assim: Deus não quer dar um filho para ela, sabe? Né, Ana? Você não consegue fazer o nosso marido realizado, né? Aí eu quero te dizer, eu estou grávida de novo.
isso foi a gota d'água. No meio de um clima festivo, nós encontramos uma mulher que está nos limites da sua aflição. Tinha tudo que você poderia pensar para uma mulher que viveu há 1100 anos antes de Cristo. Um marido influente. Você percebe que Samuel escreve a história do pai dele aqui nos primeiros versos, dizendo quem ele era, de onde que ele era, sua descendência, ascendência. Isso mostra a proeminência do Eucana. O Eucana também era alguém de posses, podia sustentar aí 2 mulheres, né? E ele dá até um pouco mais para uma do que para outra. Era alguém que temia a Deus, um homem, um partidaço, fala a verdade. Que elogio, né? Meu bem, eu quero te fazer mais feliz do que todas as felicidades que esse mundo possa te oferecer. Mas isso não foi suficiente para apacentá-la, para livrar da alma dela toda a toxicidade, toda a angústia, toda a tristeza. Eu não sei se você passa por isso, por mais que você seja coberto, cercada por tantas benesses e tantas pessoas que gostam de você e tantas coisas boas que te acontecem, ainda há um rasgo na alma que sangra. E as pessoas até dizem assim: eu não entendo por que você está assim, você não tem motivos. E o piora o quadro, né? Quando a gente não tem motivos e a gente está assim, fica mais estranha a nossa dor, porque a gente vai ficando alguém que parece que está doente. E é tristeza particular. E não tem nada a ver com doença tantas vezes. E aqui está ela. O problema que embora ela tivesse tanta gente boa, embora ela tivesse este marido tão especial, ela não tinha ele para ela apenas. Podemos conjecturar que ele arrumou uma segunda parceira para ter filhos, porque ela não podia dá-lo. O caso de Abraão é um caso concreto, né? Onde a escrava se torna a sua segunda esposa para dar-lhe um filho. Nós encontramos, irmãos, o problema da bigamia na Bíblia e da poligamia. Sempre você olha esses casos do Antigo Testamento e eles não são casos elogiados. Sempre há problemas críticos, crises, dificuldades, porque a vontade de Deus desde o princípio era que fosse um cônjuge. E aqui nós encontramos essa situação. Ela tinha um espinho na carne, que era tagarela e excessivamente fértil. A sua concorrente dentro de casa tinha a língua afiada, e ela era alguém que podia dar filhos a Eucana. O que esse conflito doméstico tem a ver conosco? Com o reino de Deus? Vamos ter que mergulhar aqui para tentar ver isso. A primeira coisa que podemos enxergar neste texto é como Deus começa as suas grandes obras. O modus operandi do onipotente. Encontramos aqui um problema deste grupo familiar e que nada podia confortá-la. Ela até tinha companhia de histórias bíblicas de mulheres que não podiam ter filhos, mas isso também não espantava esta nuvem que a preocupava tanto. E ela entendia profundamente que precisava confiar no impossível, olhar
para aquele que está acostumado a trazer de onde não existe substâncias. Se você encontra no Novo Testamento o pai de Jesus, que era um carpinteiro, trabalhando na arte da madeira, se você encontra Lídia, que era capaz de pegar de alguns instrumentos para fazer uma tinta especial, você encontra também Dorcas, uma excelente costureira, gente que produz do que existe. Mas quando você vai para Deus, Ele é aquele que produz onde não tem. Da terra sem forma e vazia. De uma Sara que não podia conceber e se torna mãe de uma grande nação. De uma Rebeca que não podia dar filhos e se torna uma mulher que traz à luz um dos principais líderes de Israel. De uma Raquel que é estéril, mas chega a morrer no segundo parto, porque Deus a concedeu 2 filhos. A mãe do homem mais forte do Antigo Testamento, a esposa de Manoá, deu à luz a Sansão. É por isso que Maria está cantando tudo isso, porque Maria está falando assim, lembrando de Ana e de todos os quadros anteriores, dizendo: Deus tira de onde não tem. O que você tem aí na sua mão? Moisés tinha um cajado que não era nada, mas se tornou algo imperativo e poderoso, porque estava realmente na mão de Deus. A tendência de Deus é fazer de nossa incapacidade total o seu ponto de partida. Nossa desesperança e o nosso desamparo não são barreiras para o trabalho dele. E essa irmã sabia disso. Essa irmã procurou conversar com aquele que tudo pode. Meu irmão, eu não sei como é que você está lidando aí com seus medos e receios, mas o texto nos conta uma história de uma mulher que não olhou para dentro de si, uma mulher que não se curvou para dentro de sua alma, que não recorreu aos diagnósticos das parteiras e da história, uma mulher que estava amargurada, sendo menosprezada, maltratada, e que foi a um lugar falar com aquele que tudo pode. Ninguém de nós talvez possa imaginar as sombras que ia na alma dela, mas sabemos das nossas próprias sombras. Nós conhecemos as nossas angústias e percebemos, ou deveríamos perceber, que tudo isso é palco para os milagres de Deus, é palco para cultos de ações de graças. Os nossos esgotamentos, irmãos, são os melhores lugares para você ver as ações de Deus bem trabalhadas. É quando você fala assim: chega. Aí Deus arregaça a mão e fala assim: vamos lá. É quando você entende que no processo você só entra com o gemido, com as lágrimas, mas todo bem vem dele. Essa mulher, ela encontra liberdade na presença desse Deus. Ela vai atrás dele. Os sacrifícios acabam e ela rapidamente corre até o pátio, e ali no lugar onde as mulheres costumeiramente oravam, ela vai se derramar diante de Deus e contar aquilo que o marido dela já não está querendo saber mais. A ama, mas ama profundamente, mas ele não está aguentando mais saber daquilo. Quando ele diz: eu sou melhor para você do que 10 maridos, é um tom de repreensão também, dizendo: não fala mais nisso, meu bem. Talvez as pessoas que te amem já não aguentem mais ouvir a você, porque elas não têm como te ajudar mesmo. E quantas pessoas você pode ir até elas e contar dos seus medos, e você ter certeza
que amanhã não estará publicado numa rede social? Quantas pessoas você pode confiar que não se voltará contra você, trazendo esses dramas que você confessou a elas e jogando na sua cara, ou até te marginalizando, sei lá. Eu só sei que essa mulher foi muito corajosa. Ela estava esquecida, sujeita aos olhos curiosos e desconfiados do velho Eli, ali, o sacerdote, amarga de alma. Ela começou a orar a Yahvé com muitas e muitas lágrimas. As próprias lágrimas, às vezes, são as nossas orações. Você está falando, eu estou fungando. Não havia outro lugar para onde ir, meus amados. Ela tentou fugir da zombaria da pérola. Desgrama, né? A menina, toda vez que o marido chamava, Pérola, cadê você, benzinho? O nome da mulher já era para irritar. E Ana era Gracinha. Oi, Gracinha, Gracinha. Poxa, Gracinha não, me chama de outra coisa. Joia preciosa e Gracinha. É quase uma bijuteria. Não. Isso mexe com o drama do texto, irmãos. Mas ela, que não tinha para onde ir, não tinha para quem conversar, não encontrou consolo na simpatia do marido, nem mesmo na atenção dos pastores ou padres. Ela entendeu que só podia recorrer a Deus. Eita! Quando a gente entende que Deus é especialista em começar grandes obras de onde não tem, e quando a gente entende que o melhor lugar para se estar é na presença dEle, estamos unindo pólvora com centelha. Grandes coisas poderão acontecer. Ana só podia recorrer ao Senhor dos Exércitos, o Deus soberano, o Deus cujos recursos estão todos à sua disposição. Este é o Deus dela, o Deus dos exércitos. O próprio nome dele nos convida a esticar a nossa fé ao máximo, a tocar e a chamar a nossa imaginação para tentar alcançar o que significa isso, estar diante do Onipotente. E a petição dela é maravilhosa, porque ela pensa assim, olha o verso 11, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela se dirige ao Deus Todo-Poderoso e assume que o seu coração partido, que habita uma mulher obscura, numa região montanhosa de Efraim, é importante para ele. Eu sei que eu não tenho nada para te dar. Eu sei que ninguém me conhece. Eu sei que eu sou uma mulher amarga que mora numa cidade pequena, que tenho que dividir os meus amores. Eu sei que ninguém está contemplando aqui a intensidade do brilho de minhas lágrimas. Eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso do universo. Eu só peço, não esquece de mim não, se o Senhor se lembrar de mim. Eu sei que eu sou importante para o Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo, porque o Senhor viu a angústia do teu povo no cativeiro egípcio. O Senhor falou, eu vi a angústia do meu povo. Se o Senhor ouve a angústia de um povo inteiro, eu sei que o Senhor está ouvindo o meu coração aqui. E ela diz algo,
ela não pede que seu filho, caso Yahvé lhe conceda, seja famoso, seja proeminente, garbo, bonitão, rico, famoso. Ela só fala assim: se o Senhor me der um filho, é teu, Senhor. O maior desejo que eu tenho no meu coração é ter um filho para te entregar, Senhor. Eu só quero que o Senhor me dê, realize os meus sonhos, para que os meus sonhos te glorifiquem. Sabemos que Deus não deu o dom a todas as mulheres de terem filhos. E Deus confortou elas. Elas oraram até Deus falar: não é o meu plano para você. Mas Deus não tinha dado essa segurança para ela, por isso que ela continuava na intensidade da oração. A coisa que ela mais queria na vida era realizar esse projeto pessoal, esse sonho. Mas ela diz assim: não é para mim, Senhor. Eu quero que o Senhor realize para que eu possa te dar. É o maior tributo que eu posso te dar. É o que eu mais quero. O que eu mais quero é ter um filho, e esse filho, eu quero que ele seja do Senhor. Às vezes a gente quer que os nossos filhos sejam tantas coisas e a gente não preocupa que eles sejam do Senhor. Não, você pode continuar querendo que seus filhos sejam proeminentes, eu também, não há mal nisso. Mas se eles não forem do Senhor, vai ser muito duro para nós. E nós vamos continuar orando para que eles se voltem para o Senhor, caso eles não estejam na presença de Deus. Mas eles precisam saber: meu filho, eu pedi você para Deus, mas você não é meu, não. Você é de Deus. E se o seu filho é de Deus, você vai contar isso para ele desde pequenininho, porque o Samuel está contando a história da vida dele. Ele está dando um testemunho particular de como ele nasceu. Ele está dizendo assim: eu vim do nada para servir ao Todo-Poderoso. A minha mãe não desistiu de me querer. E falou para Deus: se eu nascesse, eu ia conviver pouco com ela e ia conviver o resto da minha vida com ele. O que Samuel está dizendo é contando a história de uma mãe que não desiste de orar pelo filho. É a história da sua mãe. Sabe, nós encontramos uma mulher que nos fala sobre realidades marcantes da vida de oração. Não, Senhor, sou uma mulher de espírito pesado, diz o versículo 15, não bebi vinho nem bebida forte, antes tenho derramado a minha alma diante de Ti, diante do Senhor, quer dizer. Nós cristãos deveríamos nos permitir orar assim como Ana. Ela é uma boa professora para nós, para nos instruir sobre esta comunhão com Deus. Nós precisamos saber diante de quem estamos aqui nesta noite. Derramar nossas tristezas e soluços e perplexidades aos pés dele. Ele não se cansa. Eu, nos meus aconselhamentos, 1 hora eu preciso de um fôlego de 20 minutos ou um tempo para me refazer, e às vezes as pessoas contam coisas tão pesadas para mim que eu fico pensando: não, acho que eu não vou conseguir nem sair daqui de tanta dor. Só de ouvir a história eu já sinto o peso. Mas Deus não se cansa. Deus não é homem para que se canse. Você pode ir lá e Ele está te esperando, e você está simplesmente não diante de um Deus provinciano, não diante de uma entidade étnica lá da Palestina, não diante de um membro de um panteão de falsas divindades, nem o panteão egípcio. Você está diante do Deus que falou e tudo aconteceu. Cadê a luz? Luz, faça tudo. Ex nihilo, do nada. Nós precisamos entender, irmãos, que se tem lugar para você botar as suas maiores perspectivas e regar os seus sonhos com as maiores convicções, é na presença daquele que tudo pode.
Mas veja este homem de Deus, leniente, é claro, né? Os filhos são complicados. Ofni e Finéias gostavam de oferecer sacrifícios estranhos diante de Deus, né? Foram punidos por isso. O pai Eli não via os filhos que tinham, né? Mas estava lá julgando a irmãzinha, né? Nós pastores, né? Ixi, mas nós pastores. Bendito o coração que não confia nos seus pastores cegamente, né? Só há um pastor que você possa confiar, irmão, que não vai te machucar nem te ferir. Esse sim. Não quer dizer que você deva desprezar o nosso ministério, não. Mas você vê este homem, né? A mulher sangrando e ele achou que ela estava bêbada. Eu acho que ele nunca falou isso para os filhos, né? A acusação de Eli transformou-se em bênção. Deus tem os presentes dele reservados para quem ele quer usar segundo um propósito específico. Quando ele entendeu que essa mulher estava encharcada mesmo, era do Espírito Santo, que Deus se lembrou dela, ele a abençoou e Samuel chegou 9 meses depois daquilo ali. Samuel, destinado a se tornar um dos maiores vultos do Antigo Testamento. Um grande juiz, um sacerdote especial, um profeta magnífico, um homem inigualável nas suas características do Antigo Testamento. Devemos desejar isso apaixonadamente, solenemente, que cada criança que Deus nos der, a gente devolver para que ele seja um instrumento na mão do Senhor. Nós precisamos aprender a devolver para Deus o que Ele tem nos dado. Estamos falando de filhos, nós podemos colocar aqui outras coisas. Você orou para passar no vestibular, ter um bom emprego, o que você está fazendo com isso? Você orou para conseguir uma mulher bonita, ela está preenchendo o seu coração, ela é parceira. Como você lida com o seu lar? Você tem honrado ela? É? Nós temos honrado nossas esposas. Você pediu a vida inteira para ter um marido como a gente, né? Homens espetaculares e que mentem muito também. Como é que você tem cuidado desse homem? Esses filhos que Deus nos deu, nós temos falado para os nossos filhos: ó, meu filho, vai dar ruim. Se você se afastar da presença do Senhor, não vai dar certo. Você pode ganhar dinheiro, mas não quer dizer que deu certo. Você pode ter uma vida abastada, mas isso não quer dizer que deu certo. Quando ele diz para ela: vai-te em paz, shalom, a palavra shalom, paz, não é a mesma paz que nós temos aqui, quietude, sossego. Shalom é você ter uma plenitude em todas as áreas da sua vida. É você poder botar a cabeça no travesseiro. Se você morrer naquela noite, nada morreu, você só foi promovido. É você encontrar com as pessoas do passado e olhar na cara delas e falar assim: estamos em paz. É você não ser uma pessoa que vai trazer problemas para o futuro. Não porque você seja perfeito, mas porque você está se aperfeiçoando em Deus. E eu queria concluir exatamente com isso aqui. Como é que está a sua vida agora, nesse momento, assim? Só entre nós aqui. Está acontecendo alguma coisa que está te chateando muito? Fala para nós. No pé do ouvido. Só toma cuidado para não falar que você está seu cachaceiro. Mas deixa eu te falar um negócio. Sem a provocação, sem a zombaria e a malícia de Penina, Ana teria se acomodado, se distraído,
não teria procurado a Deus com a intensidade que procurou. Deus move nossas orações e, de maneira magnífica, transforma as nossas palavras em resultados diante de nós. A severa provação de Ana provou ser a salvação de um povo inteiro, porque Samuel foi um grande juiz. Sem Penina, esse talvez não seria o caso. Devemos tudo às peninas da nossa vida? Certamente que não. Devemos isso a Deus, que é capaz de tirar até dos venenos das peninas soros antiofídicos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Suas lágrimas semearão colheitas jubilosas, meu irmão. Seus aborrecimentos te levarão para mais perto de Deus. As suas tristezas serão palcos de portentosas festas e júbilos, à medida que o Senhor vai tirando as vestes de luto e colocando em nós vestes de louvor. Mas eu queria que não somente você olhasse esse ponto, o quanto que os dramas particulares nos aproximam cada vez mais do céu, à medida que nos ajoelhamos na presença de Deus. Quanto que nos impulsiona a ter que buscar aquele único que pode nos ajudar, nos impulsiona a buscar a face do Altíssimo. Mas eu quero te falar mais alguma coisa. Quando ela foi cantar, olha só o primeiro verso do Cântico de Ana, capítulo 2. O nenenzinho já no braço, foi devolver o neném para o menino com 3 anos, talvez, porque já estava desmamado. Mas olha como é que ela canta no capítulo 2. Tem aí? Dá para botar aí? Né? Meu Deus, é bom demais, irmão. Essa mulher é uma bênção. Essa Ana é uma gracinha, não, é uma joia preciosa, sim. Olha o que ela diz. Então orou Ana e diz: você me ajuda? O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ei Deus, é o que ela está dizendo assim, ei Deus. A minha alegria não é as respostas da oração. Minha alegria, meu coração não se alegra em Samuel. Ele se alegra em Samuel, mas não é a fonte nem o objeto máximo da minha alegria. Essa é a lição mais difícil da vida cristã, talvez uma das mais difíceis. A gente aprender que o mais importante da vida de oração não é o resultado, mas é o simplesmente estar em comunhão com Deus e poder falar para Ele coisas do nosso coração. Que Deus nos ajude, irmãos, a colocar diante dele as nossas causas, e quando Ele der a resposta, a gente fala: Senhor, como eu posso te servir com o que o Senhor me deu? Porque o Senhor é mais importante para mim do que 10 filhos, 10 eucanas, 10 tudo. Que eu mais aprendi contigo, Senhor, é que se eu tenho o Senhor, eu tenho é que cantar mesmo, porque não cabe. Eu tinha uma alma amargurada, agora eu tenho uma harpa no coração, e o meu coração se regozija no Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te amamos. Se olhar para nós, Senhor, tão pequenininho aqui, ter uma audiência com o Senhor,
e não encontrar os reis na fila, não encontrar os príncipes, os opulentos deste mundo, porque em todos os lugares que nós vamos, Senhor, nós valemos o que temos, e nós precisamos de jeitinho para conseguir chegar na frente dos outros. Em todos os lugares, Senhor, temos as concorrências, temos as peninas judiando de nossas almas, mas o Senhor está sempre disponível para nós. Nem dentro de casa as pessoas estão disponíveis para nos ouvir, mas o Senhor, do alto do trono da sua graça, da tua onipotência, de toda a tua riqueza e glória, o Senhor para ouvir os nossos gemidos da alma, que nem podem ser verbalizados e inexprimíveis. Oh Deus, obrigado por nos ouvir, obrigado por nos receber, obrigado por nos dar esperança, obrigado por realizar os nossos desejos, que são executados na história para te servirem. Tudo que o Senhor nos deu é teu, até as nossas vidas é tua. Mas, Senhor, não deixe a gente perder de vista que nada que o Senhor nos der ou deixar de dar será maior do que o que já temos, que é o Senhor. Não deixe a gente perder de vista e nem perder a expectativa de que o Senhor pode fazer do impossível, das amarguras brotarem cânticos de adoração. Cada um traz aqui, Senhor, suas causas, e Tu sabes do quanto precisamos da Tua intervenção. Faça de novo, Senhor. Opere de Tuas maravilhas no meio de nós. Em nome de Jesus, obrigado por tudo que nos acontece e nos aproxima mais de Ti. Se nos aproximar do Senhor, é bênção do Senhor. Mas se nos afastar de Ti, pode vir dourado, que é maldição. Mas se nos aproximar de Ti, é tudo que nós queremos. Que o Senhor nos ajude. Que não esperemos as peninas nos espezinharem, não, Senhor. Que voluntariamente busquemos a Tua face. Porque Tu és tudo para nós. O nosso coração se regozija no Senhor. Tu és o motivo da nossa canção. Receba diante do trono da Tua graça a nossa oração misturada com sinceros louvores, em nome de Jesus. Amém.